Portanto, agora que fomos declarados justos em resultado da fé, desfrutemos de paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também obtivemos, pela fé, acesso a essa bondade imerecida em que agora nos encontramos. E alegremo-nos com base na esperança de participar da glória de Deus. Não somente isso, mas alegremo-nos também ao passar por sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, por sua vez, uma condição aprovada. A condição aprovada, por sua vez, esperança. E a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Pois realmente, enquanto ainda éramos fracos, Cristo morreu por homens ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por um homem bom alguém talvez se atreva a morrer. Mas Deus recomenda a nós o seu próprio amor, por Cristo ter morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Assim, visto que agora fomos declarados justos pelo seu sangue, com muito mais certeza seremos salvos da ira por meio dele. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, com muito mais certeza seremos salvos pela sua vida, agora que estamos reconciliados. Não somente isso, mas também nos alegramos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Pois o pecado já existia no mundo antes da lei, mas, quando não há lei, ninguém é acusado de cometer pecados. Ainda assim, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não haviam cometido pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual tem similaridade com aquele que viria. Mas a dádiva não é como a falha, pois se pela falha de um só homem muitos morreram, quanto mais a bondade imerecida de Deus e a sua dádiva, por meio da bondade imerecida de um só homem, Jesus Cristo, transbordaram para muitos. Também não se dá com a dádiva o mesmo que se deu por meio daquele que pecou. Pois o julgamento que veio depois de uma única falha foi a condenação, mas a dádiva que veio depois de muitas falhas foi uma declaração de justiça. Pois se a morte reinou por meio de um só homem pela falha dele, quanto mais aqueles que recebem a abundância da bondade merecida e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só falha resultou em pessoas de todo tipo serem condenadas, assim também um só ato de justificação resulta em pessoas de todo tipo serem declaradas justas para a vida. Pois, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei veio para que as falhas se multiplicassem. Mas, onde o pecado se tornou abundante, a bondade imerecida se tornou ainda mais abundante. Com que objetivo? Para que, assim como o pecado reinou junto com a morte, assim também a bondade merecida reinasse por meio da justiça e levasse a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor.